As crianças, elas são inteligentes. Elas só têm dificuldade de bloquear alguns impulsos, mas elas são inteligentes, elas não são burras. O problema é que é tanto assunto, são tantas questões que aparecem nas redes sociais, por mais que a gente tente pensar nas possibilidades e orientar os filhos, quando a gente menos percebe, vem uma outra que a gente nem imaginou, que é um risco e que a gente precisava orientar. Então, assim, por isso que eu até brinco, que eu falo assim, olha, qualquer desafio é não quero, porque a gente não sabe o que vem por aí. E tem essa fase realmente das crianças, dos adolescentes, de quererem se sentir parte daquele grupo. E os pais não conseguem estar 24 horas com os filhos. Hoje existem alguns aplicativos, alguns de controle parental que ajudam ali realmente os pais a terem noção do que os filhos estão vendo nas redes sociais. Mas esses aplicativos, me corrija se eu estiver errado, mas você não consegue acompanhar todos os assuntos que estão sendo tratados ali, tudo que ele está vendo, ou existe? Não, realmente não consegue. É óbvio que quando a criança é menor, você consegue restringir bastante o conteúdo dela, porque ela não tem consciência, né, do que ela está recebendo. Mas à medida que o celular começa a entrar na vida da pessoa, né? Então hoje, por exemplo, para fazer um pagamento, você precisa de celular para fazer um Pix, não é? Eventualmente o pai precisa se comunicar com a criança. Eventualmente a escola, por exemplo, tem uma plataforma que foi muito utilizada na época da pandemia pela maioria das escolas, por ser uma plataforma interativa, que você pode criar grupos, etc., que é o Discord. Não é? Mas, ao mesmo tempo, é uma plataforma que tem muita discussão lá dentro que é inapropriada para a maioria das crianças. Não é? Então, a gente tem vários lados aí que a gente precisa entender. Primeiro, é o comportamento da criança, que você tem que estar monitorando. Geralmente, quando ela começa a entrar em grupos de risco, você começa a ver mudanças de comportamento. E aí cabe uma conversa, eventualmente cabe a ajuda de um profissional, não é? Que nem todo mundo dá conta de lidar com essas questões mais pesadas, né? Afinal de contas, pode envolver risco de vida e etc. Você tem o problema legal, não é? Que existe legislação, mas a legislação ela não acompanha a velocidade, não é, do processo. Tanto é que, por exemplo, caso Carolina Dickmann, né? Aí precisou de alguém famoso para as pessoas se moverem em relação a um determinado assunto.